Brasileiros e brasileiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Discípulos e discípulas do fonsequismo, que ressaca, hein? Que derrota doída pro Rafael Roder lá no Masters 1000 de Madrid. Estamos começando o programa 7 do Inside Out, trazendo para você o seu resumo semanal do circuito mundial de tênis. Lembrando que esse conteúdo, o Inside Out, é de criação e produção da Sétimo Set, do grupo Gratitude Filmes, com os apoios da The Phoenix, áudio, vídeo e automação para sua casa e para o seu negócio, e da AF Esportes, dele, Adriano Ferreira, que me abandonou, tô sozinho no estúdio, o homem tá lá em solo britânico. E aí, Magrão, como é que tá? Tudo jóia? Fala, Lucão, como é que estão as coisas? Tudo bem por Tudo aí? bem, graças a Deus. Estou aqui há algumas horinhas à tua frente, mas aqui acompanhando o circuito mundial. Vimos aqui, torcemos bastante aqui pelo João Fonseca, já era tarde da noite aqui em Londres. Eu estou aqui por 2 semanas acompanhando as primeiras 2 semanas da estada de 6 meses da minha filha por aqui. E, enfim, vamos ter bastante assunto para falar, né? O Rodar acabou de perder agora há pouco do Sinner, mas temos muito para falar sobre essa derrota do João, que foi realmente, como você disse na abertura aí, foi doída, né? Eu achei que ali quando ele ganha o segundo set, que ele ia engrenar, mas não foi o que a gente viu, né? É isso, Magrão. As pautas do dia, né, são essas, falar bastante, debulhar, destrinchar essa derrota do João Fonseca para o Rafael Rodar. Falar também do Sinner, número 1 do mundo, que agora há pouquinho, né, a gente está gravando quarta-feira à tarde, o programa venceu o Rodar lá no Masters 1000 de Madrid. Tem a Bia também, que acabou de vencer na Catalunha, vai para as quartas de final lá na Espanha. Muito bom, boa Bia. E claro, a sequência da gira de Cyber Europeia, com Masters 1000 de Roma, ATP de Hamburgo e claro, né, finalizando com Roland Garros. Adriano, derrota doída, o Rodar surge como um novo expoente, foi a primeira vez que o João enfrentou alguém mais novo no circuito e fiquei com uma certa impressão de que ele sentiu um pouco esse peso de: será que esse cara vai tomar o meu lugar de a grande revelação sub-20? Será que ele vai assumir esse protagonismo? Achei o João um pouquinho pesado em termos psicológicos. Como é que você viu o jogo? Lucas, eu acho que o diagnóstico é bem por aí mesmo, sabe? Madrid é um lugar difícil de você analisar as questões muito táticas, a bola anda muito, você ganha muito ponto de saque, é difícil controlar a bola. Eu acho que pro Rodar, o fato dele estar em casa também, isso é representativo, né? Com todo o staff ali à disposição, com toda a família, com toda essa energia ali que os espanhóis botam ali naquela quadra central ali em Madrid. Mas eu acho que o jogo acabou indo pro lado mental, né? Não tá difícil de fazer esse diagnóstico. A gente teve aquele destempero do João, de quebrar a raquete. Eu sou bem, entre aspas, favorável a esse tipo de coisa, às vezes, de um jogador. Até falamos num programa que a gente sugeria isso para a Bia, né? Que tem hora que você tem que realmente dar um basta e tentar exorcizar um pouco o que está te agoniando ali, né? Achei que o João fosse retomar, mas não é uma característica dele. Eu tô achando que o João está preocupado um pouco com essa questão da imagem, de que algumas pessoas andaram falando que ele anda vibrando demais entre os pontos. Não sei se isso está tirando um pouco a mordedura do João, sabe? Eu acho que eu gostaria de ver o João retomando um pouco mais isso, sabe? Com respeito, mas eu achei o Rodar com uma atitude muito melhor que a do João, sabe? Assim, mais do que as questões táticas, que eu acho que o Rodar explorou muito bem essa questão das esquerdas na paralela, deixando o João daquele lado na quadra, né? Não deixando ele muito confortável ali para fazer os inside outs, fugir, dominar o ponto com a direita, como o João gosta. Mais do que essa questão tática, eu acho que o que prevaleceu foi que o Rodar quis mais o jogo que o João, na minha impressão, né? Principalmente no terceiro set, o João se apaga totalmente, o João. Enfim, o João cansa de perder oportunidades, eu acho, assim, sabe? Tem inúmeras vezes que é para, de repente, pegar o jogo para ele. Eu acho que ele não está conseguindo. É normal, é um ano de muita experiência para o João, são grandes palcos, grandes jogadores.
essa rivalidade Rodar e João vai ser de fato uma rivalidade que vai crescer aí no circuito. Então tá tudo certo, tem bastante coisa para o João trabalhar e tentar melhores resultados aí em Roma e depois na sequência, né, em Hamburgo, talvez, se ele não for tão bem em Roma, e finalizando em Roland Garros, que eu acho que vai ser, sabe, o primeiro grande slam do João. Adriano, eu vou aproveitar antes de nós, de fato, aprofundarmos na questão tática e técnica do jogo, que é muito importante a gente fazer esse raio-x, até porque o torcedor brasileiro, especialmente o mais imediatista e ansioso, que vê uma derrota assim para um tenista mais jovem e já fica em desespero de causa, nós vamos entrar nisso para avaliar os pontos que construíram, né, esse quebra-cabeça de uma derrota tão dolorida. Mas você trouxe o ponto anímico, né, Magrão? Que é o João talvez não tá com essa mordedura, né, rosnando pro adversário. Eu sinto falta disso. Para mim, o padrão do João de comportamento é o padrão ali do final de 2024, que ele vence o Next Gen, é o último ranqueado a entrar, é o oitavo a entrar de última hora, ou seja, chega ali, entre aspas, pequeno, mas bateu de frente com o Fis, com o Mensik, com o Lerner Thien e terminou a competição invicto e campeão. Depois no Masters, no ATP de Buenos Aires, vencendo 4 argentinos na chave para cima do Cerúndulo na final, que era top 20 e continua top 20 até agora. Para mim esse é o padrão que eu vejo, Adriano, faltando isso e que acabou gerando uma certa passividade de jogo mesmo. O João não foi aquele João agressivo que ele costuma ser de outras épocas, né? Exatamente isso, Lucão. Você foi muito bem na sua análise. Eu nunca mais ouvi o João falando isso aqui é Brasil, porra, né? Nunca mais, concorda? Aquele João com esse olhar, com essa convicção. Eu acho que eles estão tentando temperar, né? Assim, mantendo o moleque humilde. Ele é um baita de um produto hoje em dia também. Existe, claro, uma carga de gigantesca nas costas do João, que o brasileiro costuma impor. Eu acho que ele é bem protegido disso também, ele curte, ele tá jogando os melhores torneios do mundo, nos melhores palcos, ganhando uma baita grana. Mas assim, o tênis é 75%, 70 a 75% mental, né, Lucas? A gente sabe disso. As questões táticas vêm a seguir, e as questões técnicas, que na minha opinião é muito importante também, o cara ter fluidez, bater bem na bola, correr bem em quadra. Mas a gente sabe que o percentual que define, na verdade, os jogos nas competições, e se o tenista realmente aguenta o circuito, se ele vai prosperar nessa carreira, é a força mental. É a cabeça para suportar as viagens, é a cabeça para suportar ter match point a favor ali, não ganhar o jogo e ter que ficar mais um set, 2 sets em quadra, insistindo por uma coisa que já estava a um ponto, de repente, de você ter em mãos. Então, assim, o jogo de tênis é muito cruel para a cabeça, cara. Tanto é que muitos excelentes jogadores que a gente conheceu, principalmente no Brasil, que é mais fácil da gente identificar, não foram adiante porque é dolorido demais, é massacrante demais, não é fácil. Sabe assim, você encarar um jogo naquele tamanho, numa quadra central, naquela carra mágica ali, que, pô, é um dos 5 maiores palcos do esporte que a gente tem, com certeza, sabe? Depois dos grandes lãs, bobear, ela líder com o Indian Wells ali, tá ali dentro das top 5 ali, tirando os grandes lãs, com certeza, essa quadra. Contra um espanhol, sabe? Que na Espanha, pô, os caras estão vindo de Rafael Nadal, agora com o Alcaraz. Você imagina o furor que é. Se é no Brasil com o João Fonseca, a gente não tinha nada antes dele, depois de, enfim, de uma geração Guga, Meligeni, etc. A gente não teve mais um tênis assim, é, como um esporte nacional, todo mundo falando de tênis. Não, voltou agora com o João, mas o João é solitário nessa levada aí, né? Na Espanha não, né, cara? Os caras estão vindo de Nadal e agora tem o Alcaraz e surgindo o Rodar. Então você imagina a força, né? Esse clima que esse menino não tinha para ir para cima do João também lá. Então a gente tem que entender, o João é um menino, cara, ele tem 19 para 20 anos. Ele começou ontem o circuito, entendeu? Então vamos com calma, vamos ter paciência, vamos aguardar, porque é por aí. A caixinha onde a gente tem que trabalhar é a caixinha do mental do João. Ele já provou que fisicamente é um menino que tem o tamanho bom para jogar, ele vai ficar muito forte ainda, porque ele é trabalhador. Tecnicamente não precisa nem dizer,
Ele pode não ser o melhor voleador, o melhor sliceador, isso aqui, mas ele tem as outras coisas que importam, que é o saque, uma puta direita, uma baita esquerda. Então, assim, tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem desespero nenhum. Se é assim que os brasileiros estão vendo essa derrota do João, é um excesso de falta de informação também, ao meu ver. Você falou da parte comportamental, né, de que eles estão tentando temperar o João. Eu tenho percebido um pouco, e vou querer a sua opinião, Magrão, que talvez possa ser uma entre-safra agora, um meio termo do João em cima do muro, tentando entender quais são os limites, porque ele tem Sim, os total. canhões, né, do fundo da quadra, bate muito forte, bate a 1 milhão por hora, e já ficou nítido, ele falou em entrevistas, olha, eu preciso ser mais consistente, eu preciso ser mais consistente, eu preciso colocar mais bola em quadra. E aí eu acho que ele está agora no meio termo, tentando achar o termômetro, a temperatura certa do quanto meter a mão, que hora meter a mão, com que força, de que jeito atacar os adversários. E eu senti isso muito claro, muito nítido contra o Rafael Rodar, porque o João não foi aquele tenista que deveria ter sido, porque o Rodar sente dificuldade quando é atacado e anda para trás. Ele mostrou isso claramente hoje contra o Sinner, em alguns pontos contra o João também. E eu fiquei com a impressão, uma sensação bastante real, Adriano, de que se o João tivesse sido o João Rojão, de enfiar a mão e de ir mais para cima, talvez tivéssemos tido um outro resultado no domingo. Ali em Madrid não é tão fácil, viu, ô, Lucas? A bola escapa também. Você tem que rodar, você tem Altitude, né? que. Tem muita atitude e é muito significativo isso daí para a maneira que o João joga, sabe? O fato de rodar ali para trás ali também, isso também tem a ver com o Madrid. A bola vem um chumbo para cima da gente e ele é grandão, ele precisa gerar um espaço para conseguir fazer esse golpe. Por isso que ele tem que andar para trás. Né? Não faz isso bem, ele joga melhor indo para frente, principalmente de esquerda. Ele faz muito bem, ele distribui esquerdas para qualquer lado da quadra. Mas acho que como qualquer jogador desse tamanho, se você empurra ele, quanto mais para trás você empurra, melhor, né? Porque você vai conseguir deixar ele longe dos ataques que são normalmente poderosos. Quando um grandão desse pega para te atacar, não é fácil também não. Você vê o Zverev quando vai para cima, quando os caras com essa estatura aí, quando eles pegam o ataque, é difícil você se defender, porque as distâncias e as alavancas e todas as alturas que esses grandões conseguem atingir, realmente fica difícil para quem está do outro lado. Traçando agora o mapa, Adriano, do que o jogo mostrou pra gente, e eu vou trazer agora para a mesa para discussão detalhes muito específicos, técnicos, para aí você ir destrinchando, a gente vai aprofundando isso aos poucos, até para poder entender que, como vão ter outros tantos jogos, a gente espera e acredita, nós falamos isso no último programa, né, Adriano, que João Fonseca e Rafael Roder vai virar um clássico geracional, né? Os dois de 2006, com menos de um mês de diferença. O espanhol é 2, 3 semanas mais jovem que o João. Eu vi algumas coisas que ficaram muito nítidas. O João tem, por exemplo, Adriano, uma preferência e faz muito bem um saque kick para fora aberto na vantagem. E Uhum. o espanhol, ele adora essa Ele acha, devolução de ele duas acha, mãos que ele exato. até pula para pegar no alto. Isso é um ponto que eu vi que já complicou muito pra gente, né? Exato, Lucas, boa. É ali a questão do teu melhor contra o melhor do outro. Eu vivi muito esse impasse na minha vida também, sabe? Eu peguei um pouco da geração dos jogadores que devolviam de uma mão só. Então, normalmente, o meu kick e o meu saque para aquele lugar ali, nos caras que tinham uma mão, era muito mais vantagem para mim. E depois eu comecei a encarar os jogadores que devolviam muito bem saque de duas mãos. E aí era uma luta para mim ali para decidir se eu ia para o meu melhor saque, que era para lá, e encarar a melhor devolução dos caras, ou se eu ia começar também a distribuir. Claro que depois a decisão é que você tem que variar saque, você não pode também sacar para todos os lugares, todas as vezes no mesmo lugar, que mesmo que o cara tenha uma mão só ou não devolva tão bem ali, ele vai, né, por estar esperando ali, te devolver com precisão, né? Principalmente eu que sacava e voleava assim, eu precisava confundir o devolvedor para que essa devolução não viesse muito contundente para poder fazer um voleio mais confortável, né?
Mas eu entendo a cabeça do João ali. Eu acho que é importante você também sacar para o meio, usar o slice, usar o saque no corpo, mas também coça ali, né? Você tem uma segurança naquele saque aberto e você, no caso do rodar, você vai achar a melhor forma de o rodar entrar no ponto, né? Que é ali devolvendo aquela esquerda dali de fora. É isso aí, cara. O jogo de tênis é um xadrez. A escola espanhola é uma escola muito forte de tênis, né? Não tem um buraco que você possa. Eu acho a direitinha do rodar assim, não é daquelas mais, mas tem hora que me surpreende positivamente. Ele abre ela devagarinho, de repente ele gera uma grande aceleração. Então, assim, não tem como, cara, não tem para onde escapar. É muita gente boa jogando, o nível é altíssimo e a gente tem que saber que o João vai aprender tudo isso num espaço de tempo que ele demora em 3 anos, Lucas. Ele vai ter 23 anos de idade, né, cara? Então, daqui 3 anos de João Fonseca treinando e passando por isso, jogando praticamente nesse período aí, mais de 70, 80, quase 90 torneios ali, uma média de 30 torneios por ano que ele deve passar a jogar. Eu acho que, puta, esse moleque vai jogar muito tênis ainda e não vai ter, é, assim, vida fácil não vai ter, né? Porque o Rodar também vai melhorar muito, os outros que estão vindo aí vão melhorar muito. Mas, assim, eu acho que o nível que o João vai jogar de tênis ainda é absurdo. É, Adriano, ninguém melhor do que você que teve lá, né, para apresentar pra gente o quanto é duro o circuito mundial de tênis. É um canibalismo, né? Cada um treinando no seu lado ali, com os melhores técnicos do mundo. E só aparece ali, meu irmão, os caras que estão no top 100, por exemplo, né? Só tem carne de pescoço. Dificilmente você vai encontrar uma molezinha no top 100, ou não vai encontrar. Todo mundo quer beber o seu sangue no circuito mundial de tênis. E é isso que às vezes o torcedor não entende, né? O João perdeu em Madrid na terceira rodada. Você vê uma decepção muito grande na internet e alguns dizendo que já foi. Agora surgiu esse cara aí, esse cara é o terceiro elemento. O Rodar vai bater de frente com o Sinner e Alcaraz e acabou. E não é assim que funciona. E eu vejo uma coisa bem interessante, Adriano. Muita gente, eu conversei com bastante gente do tênis que acompanha, que gosta, que torce pro João, e o pessoal xingando, já tinha que cair nessa chave, sem Alcaraz, podia ser a outra chave, né? Lado oposto do Sinner, que não pegaria nem Sinner nem Rodar, talvez chegasse numa semifinal ou até numa final. Eu já sou da opinião contrária, não sei a sua, vou saber agora, Adriano. Que bom que caiu já, emendou Sinner, Alcaraz, Zverev, agora esse moleque jogando em Madrid, na casa do cara, com a quadra lotada, na altitude. Tá forjando no fogo esse menino. Que bom que o João tem tido esses desafios na carreira agora tão cedo para montar o caráter dele como jogador. Ô, Lucão, é aquele velho ditado, né? Mar calmo não faz marujo bom, não, né? É E isso acho aí. que é isso que eu acho que é isso que está acontecendo. Eu também acho que está sendo muito produtiva essa temporada para o João, só pedreira. Esse último ciclo dele está sendo fantástico. Não podia ser melhor. Ele não precisa do ranking top 10 agora, ele não precisa de dinheiro, porque ele já tem um montão. Ele virou um grande produto no Brasil, ou seja, ele está com os melhores patrocinadores possíveis junto dele. Então, assim, eu acho que a gente pode ter calma, sabe? Esperar que o João é uma realidade. Esse menino, ele é muito diferente do que a gente já viu. É muito, é, assim, passou muito rápido por todas as fases que normalmente deixam o jogador ali meio que empacado, meio que ali naquela nos filters, nos challengers, ou seja, chegou muito rápido num nível de jogo muito exigente, né? Assim, não tem uma rodada que você possa respirar aliviado, sabe? E todo mundo quer ganhar do João hoje em dia, ele virou um alvo ganhar do João virou um destaque a mais, né? Não só pelos pontos, não só pelo dinheiro que o jogador ganha ali, mas ganhar do João virou tem uma questão a mais envolvendo as partidas contra ele, né? Então, assim, eu acho que tá tudo correndo como tem que correr, viu, Lupão?
Eu só quero ver, Adriano, nos próximos, como você trouxe no começo do programa, eu queria ver o João mais agressivo, especialmente contra tenistas do nível do Rodar, do Sinner e do Alcaraz, até porque esse tipo de cara não vai vencer passando bola. E para que o João respeite as próprias características dele mesmo que o trouxeram até aqui. O João encanta o mundo e tem esse hype todo na imprensa nacional e internacional pela pancada, pelas bolas a 1 milhão por hora, pelos winners incríveis de qualquer parte da quadra. E para você que jogou, Magrão, no mais alto nível, o jogo às vezes ele escapa numa fração de segundos, em 2 pontos. O tie-break do primeiro set poderia muito bem ter caído pra gente. O João erra 3 direitas que ele vai atacar, ele vai tentar matar o ponto, ele vai tentar acabar ali com aquele ponto e acabou escapando um pouquinho. E se ele vence o primeiro tie-break, o segundo foi 6-4 para ele, de repente ele até vencia 2-0, 7-6, 6-4. Então, essas nuances do jogo, né, Adriano? E quando ele quebra a raquete, você falou muito bem, né? Se viesse para ele extravasar e jogar embora os fantasmas, eu também prefiro o cara quebrando a raquete e mostrando sangue quente e sem a apatia do que só aceitando a derrota, né? Mas como ele é um menino muito bom, como você disse, eu acho que ele quebrou a raquete e falou: o que eu fiz, né? Olha, demonstrei esse nervosismo para o adversário e da quebra da raquete em diante não teve mais jogo, né? O Rodar acabou desfilando no terceiro set, o João foi embora mentalmente, saiu de órbita e escapou de vez, né? Então, ô Lucas, eu acho super normal, porque assim, não é a primeira vez que o João perde uma oportunidade. A gente até falou sobre isso nos torneios, né? Nos É torneios, perdão, verdade. nos programas anteriores, né? Que ele assim, ele teve alguns momentos em alguns jogos contra o Zverev, até contra o próprio Sinner lá, naquele tie-break, que ele deixou de aproveitar, de acabar de matar e acabou, enfim, que trouxe os caras pro jogo de volta, né? Ele é um menino ainda, ele é bastante inexperiente, por incrível que pareça, né? Então, assim, eu acho que a tendência é que essas coisas aconteçam cada vez menos com o João, né? Por conta dessa inexperiência dele ainda, eu acho que, mas o Rodar também é inexperiente. Tá bom, para algum lado tem que cair. Naquele dia o João sentiu um pouco mais, porque ele sabe que ele teve a chance no primeiro set, depois ele sai ganhando o segundo set, e no terceiro ele sai jogando nada. Ele perde em 15 minutos 3 games, e aí ele viu que o jogo tinha ido embora, e aí ele, no desespero, tem quem pegue o pau de simples e dá na cadeira do juiz, tem quem pegue e manda para aquele lugar, tem quem quebra a raquete, tá tudo bem, não tem nada demais. O Nadal dizia que ele ficava. O Nadal nunca quebrou uma raquete, né? Mas Isso Nadal é Nadal, é o né, cara? exemplo Nadal é dele. Nadal. É, claro. É. Mas ele dizia que. O Nadal disse uma vez que ele se impressionava com o Djokovic, que o Djokovic quebrou 2 mil raquetes, inclusive muitas É. contra o Nadal. E o Nadal falava assim: olha, eu fico impressionado porque toda vez que ele quebrou raquete contra mim, ele quebrava e parecia que apagava na Eu cabeça vou. dele os problemas anteriores, ele voltava outro jogador. E eu É. torcia para ele nunca quebrar raquete, porque ele melhorava. O Federer quebrou muita raquete, o Safin foi número 1 do mundo, quebrava raquete, o Marcelo Rios quebrava raquete, o Guga quebrou raquete, já foi desclassificado de Roland Garros nas duplas com o Meligeni uma vez. É, o Hewitt quebrava raquete, só o O Ivan John Lendl McEnroe e quebrava o raquete, John Adriano? McEnroe, o John McEnroe, não preciso nem dizer se ele quebrava raquete. Todo mundo quebrou raquete. Não tem um dia. E você sabe, Lucas, que essa multa aí do João é uma multa alta, né? Porque ela é muito Não mais sabia não quanto é que é. representativa. Eu não sei quanto é, cara. Eu vou até dar uma busca, mas assim, Uhum. a importância do jogo tem a ver com a quadra que você está jogando, tem a ver com a rodada. Você fazer um papelão desse assim, num jogo televisionado, não sei o que e tal, sobe a régua para essa multa. Eu tenho a impressão que é pelo menos uns US$ 10.000, pelo menos. Mas a gente pode Eu tô checar e pesquisando trazer aqui, eu essa vou achar, daqui a informação. pouquinho eu vou achar. Vê aí, porque não é uma questão assim, o João é um menino com a ficha limpa, né? Assim, não é uma coisa de raivosa, ele não machucou ninguém, nem nada, mas não dá para passar impune, o árbitro não pode deixar de dar esse warning, e eu acho que a ATP, pelo menos na minha época, cobrava muito, viu? Porque eu paguei várias. Não foi uma nem duas, não, eu nunca Você tomei de quebrou muita 10 mil. raquete?
Não, não é só de quebrar raquete. Qualquer warning que você toma, Uhum. ele tem um custo, entendeu? Então, assim, tem de US$ 250, tem de US$ 500, tem de US$ 1.000. Eu já tomei até de US$ 1.000, mas mais que isso, não. Aqui diz que as multas mais comuns são de 6.000 euros, mais ou menos É, 35 mil reais, né? Mas é 10 o que mil. você falou, elas podem, de acordo com o abuso ali de conduta do jogador, elas podem ser mais flexíveis e aumentar de valor, né? Exato. Então, por ser numa quadra central, num jogo de muito destaque e tal, eu acho que tem um peso. E aí eles descontam isso do prize money do coitado do João. Já sai no automático ali na hora de O, premiar du, o o jogador. duro o duro é quando você está jogando um filter na França, que você tem que comer a semana seguinte e você não tem dinheiro no bolso, e você é roubado o tempo inteiro pelos juízes franceses num jogo de quadradura, e você sai xingando todo mundo e não sei o quê, e aí a hora que você vai pegar seu prêmio lá de US$ 600, o juiz fala assim, ó, tudo bem, mas você tem 500 aqui de multa para pagar, então eu tô te dando 100. Aí você não consegue pagar nem o hotel da semana que você tá. Então tem que ter Meu Deus cuidado do também céu. para esbravejar, porque no começo de carreira essas multas dói, viu, cara? Adriano, aproveitando ainda mais a sua experiência no circuito, toda semana oferece uma nova chance para o tenista, uma nova oportunidade. E a gente pegou num programa para trás, há 3 ou 4 programas atrás, e falamos da declaração que a gente achou muito interessante do Andy Roddick, né, falando que o João é bom nas coisas que não são ensináveis, né? Ele tem o talento puro. E agora as coisas que faltam para ele são ensináveis, né? Elas são fáceis de serem passadas para o atleta. Eu percebi o João com um pouco de dificuldade na devolução contra o Rodar. E aí acho que não concordo muito com ele tentando ir para frente. Hoje o Sinner mesmo ganhou do Rodar, dando alguns passinhos para trás e descendo a mão no segundo serviço. E o João quis ir para frente e errou bastante devolução, de segundo serviço inclusive. E outro ponto interessante, Adriano, e aí é bem treinável mesmo, o João já melhorou muito a parte física dele de movimentação, tanto é que está defendendo melhor, já consegue devolver uma a mais, duas a mais para o adversário. Eu acho que esses pontos que são bem palpáveis de você conseguir treinar e melhorar, Adriano, são coisas que vão conseguir forjar agora o João. É claro, né? Bate no fundo do poço, perder assim é doído. Ele nitidamente estava se cobrando para ganhar esse jogo, até porque quebrou a raquete, isso é bem sintomático. Mas se a gente bem conhece o caráter que tem o João e a equipe dele, Adriano, os caras estão com a faca no dente agora pro Masters 1000 de Roma e pela sequência pela frente aí, né? Ô, Lucão, em Madrid é um lugar ruim de você fazer prognósticos de táticos, assim, ou principalmente técnicos, sabe? Vai por mim, Uhum. aquela altitude ali, ela incomoda bem. E você vai ver o João jogando muito melhor em Roma, mas muito melhor mesmo. Ali são as condições de jogo que ele é treinado Amém. Aceitamos. desde que ele nasceu para o tênis. Né? Roma é muito parecido com o Rio de Janeiro ali, em questão de ser nível do mar e tal. Então, assim, eu acho que a questão ali em Madrid mesmo foi que o Rodar é, teve mais atitude, queria mais, estava em casa. Se fosse no Brasil, eu acho que poderia ser o contrário, essa chavinha poderia ser virar para o lado do João. Então, assim, eu acho que é sintomático ali, eu acho que é muito visível o quão. Eu achei em alguns momentos ele fazendo uns tip and charge, devolvendo, saindo correndo para frente, e aí vem um voleio, ele dá uma porrada lá. Se ele fosse ainda para ir ali e dar o toque de mestre, fazer o que o Marcelo Rios, ou o que o Marcelo Saliola fazia, ou que o Zé Amindaia fazia, ou que, sei lá, os grandes voleadores faziam, mas não, ele vai para frente, aí o cara põe a bola no pé dele, ele dá uma porrada de voleio para fora. Não, sinceramente, eu não entendo, não gosto e acho que não precisa esse excesso de variação. Ah, mas Madrid a bola voa, não sei o que, voa, meu irmão, mas você é muito mais sólido e muito mais capaz de você ganhar um ponto, dando uma paralela de esquerda, você pegar o time, onde você achar o ponto da sua direita, do que você ficar correndo para frente e qualquer bola que o cara põe com um pouquinho mais de dificuldade, você vai perder o ponto.
Sabe assim, nesse nível aí não tem, não dá para ficar correndo desesperadamente. Mas eu acho que é muito em função da altitude, mexe muito com a cabeça do jogador. É a primeira temporada do João favorito, é a primeira temporada do João. Ele levou sorte ali também de não ter pego aquele jogo do Marin City, que seria muito, muito duro esse jogo pro João, viu? Porque o Mas, City é um Adriano, cara que sabe. você É. não acha que atrapalhou um pouco o Rodar vir de 2 jogos no torneio e o João vir, entre aspas, frio? Não jogou de Opa! baia a primeira rodada, o Marin City passou mal na segunda também, não jogou. Ele basicamente estreia contra o Rodar. Basicamente não, ele estreia em Madrid contra o Rodar. Ô Lucas, na altitude faz muita diferença isso que você está falando. Era muito comum da gente ver os torneios aqui na América do Sul, principalmente o ATP de Bogotá, os caras da cidade, os caras com ranking 400, 500, se bem que Bogotá tem 2.000 e tantos de altitude, é outro Lá no tênis. morro, né? Mas os colombianos, os caras que vinham do quali, principalmente, ganhavam dos favoritos assim, iam lá para a semifinal, final do torneio com certa frequência, porque faz muita diferença você ter chegado com antecedência, você ter jogado alguns jogos antes. Então, até esse fator eu acho que contribuiu a favor do Rodar. Em termos gerais, Adriano, a gente viu que o resultado do jogo, pelo menos a priori, assina embaixo do que a titio Tony Nadal falou, né? Que via algo especial no Rodar e não via algo especial no João. Fica pra gente essa amargura momentânea de ter que dar o braço a torcer e dar razão pro titio Tony Nadal, mas em termos gerais, Adriano, muito difícil dizer ainda que o Rafael Rodar é esse terceiro elemento para fazer um novo Big Three com Alcaraz e Sinner, né? Acho que também muito remoto ainda, né? Muito recente para falar que ele já é mais jogador ou tem mais capacidade, mais armas, mais ferramentas do que o João. Por um jogo a gente não pode tirar conclusões precipitadas, né? Ô Lucas, eu tô fã desse Rodar, sabia? É claro, por um jogo não dá para tirar conclusão nenhuma. Eu acho que o Tony Nadal, a gente tem que dar ouvido porque ele sabe o que ele está falando na maioria das vezes. Tomara que ele esteja errado, só o tempo vai dizer, né? Eu gostaria de tirar a onda da cara dele daqui a 3 anos, com certeza, mas quem sou eu, né? Para contrariar ele, mesmo que ele erre esse prognóstico, eu acho que ele sabe o que ele está falando. E eu tô muito fã desse Rodar, cara. Eu achei esse moleque com um olhar diferenciado. Ele, em alguns momentos, eu acho que ele joga muito, em outros momentos eu ainda fico em dúvida se aquela direita realmente ali ela é do tamanho que ela pode ser. Mas o fato dele ser muito grande, dele se mexer com aquela fluidez, e ele tá com uma confiança, cara, enorme. Sabe? Ele tá vindo de muitas vitórias, ele tá ganhando muito jogo. E ele tá grande, cara. Ele tem um espírito vencedor. Eu não sei se você percebeu que no box dele não tem ninguém, tem só o técnico. Eu não Só sei o pai por dele. quê. É o pai dele, é o técnico dele? É, senhor Rafael Rodar Sênior. Então, não tem namorada, não tem preparador físico, não tem psicólogo, não tem agente, não tem ninguém, né, cara? Por que será? Ele é uma opção dele? Será que isso é. A história, Adriana, é de que o pai é um educador físico, não jogou tênis, não foi jogador, mas viu que o filho gostou, ele foi estudar tênis. O pai é Putz, um autodidata, vamos dizer meu assim. Deus. Foi estudar para treinar o filho. E a Olha que história é legal, essa. E o história Rodar legal. falou justamente essa semana. Falou: olha, pessoal, vocês estão perguntando por que meu box é vazio, tem só meu É, pai. Tá dando certo, a gente vem a vida inteira assim, ele me treina, eu você sou o vê, atleta, ele é o o treinador, moleque a gente low tá assim a vida profile, inteira e né? vamos continuar assim. Ele deve ter ali um preparador físico, alguma coisa assim, né? Mas ele é de onde, você sabe? Ele é de uma região vizinha a Madrid, ele é praticamente madrilenho. Acho que é Leganés, chama a região que o Rodar nasceu, mas é muito próximo, é uma região metropolitana ali Não, de tá Madrid, é muito em bem pertinho. casa. Não é E, Madrid pô, especificamente, ele não é madrilenho, mas é muito próximo. indigesto demais essa rodada, cara. Se o João vai pro lado do Tsitsipas, do Rude que tá voltando, do Cerúndolo que já não ganha mais de ninguém, do Zverev que já. Zverev não, que ali o Zverev também é uma carne de pescoço, mas assim, tinha muito lugar para cair, né? Ele tá caindo no quadrante do Alcaraz, do Zverev, do Sinner, em Madrid, justo na casa do Rodar contra o Você tá Rodar. louco.
Eu não sei se para mim, porque a gente compactua dessa opinião, para mim é sorte. Eu acho que o João está tendo uma grande É isso oportunidade aí. nessa A hora é gira agora de pegar esses de caras. viver, de viver essas experiências todas de uma vez Isso. sabe, e se transformar. Agora, que porra, se ele vai para os outros lados, por exemplo, em termos de pontuação, eu acho que ele poderia estar bem melhor, né? Eu vou te trazer um paralelo, Adriano, que eu acredito muito porque não sou eu, não é nem opinião minha. Eu vou trazer aqui constatações de fatos para você conduzir. E que isso me anima muito em relação ao João. E vai de novo de encontro ao que o Roddick disse, né? O João sabe as coisas não ensináveis. Está ali o talento, o dom, os presentes de Deus que esse moleque tem, que é descer a mão de tudo quanto é lado e ter esses Aham. mísseis aí. O Djokovic, quando bateu de frente com o Nadal e Federer, ele entendeu que ali o buraco era mais embaixo, que ele precisaria fazer algumas coisas para conseguir vencê-los. Ele já era top 10, já vencia em torneios importantes, já era competitivo com os dois, mas ele sentia que faltava alguma coisa a mais. Onde ele foi buscar esse algo a mais? O Djokovic transformou o corpo dele numa máquina, Adriano. Ele não era um cara, vamos dizer assim, cheinho, acima do peso. Vocês lembram disso, pessoal que acompanha tênis. O Djokovic era fininho. Cara, ele secou ainda mais. Ele tirou glúten, se eu não me engano, da alimentação, outras coisas, mudou treinamento, incluiu a flexibilidade, né, alongamentos para ele ganhar mais movimentação em quadra. Ou seja, ele trabalhou no corpo dele. Eu vejo, Adriano, que era a sua opinião, que se o João colocar na cabeça dele de que ele vai virar uma máquina, que o corpo dele vai responder a tudo que ele quiser, eu acho que ele vira um cara muito chato no circuito. Já é um cara, mas ele vira um cara indigesto demais no circuito mundial de tênis. É isso para todo mundo, né, Lucas? A condição física ela é preponderante, né? Porque a condição mental forte ela te ajuda também a ser essa máquina, né? Aqui, sentado no sofá, é fácil falar, ó, você tem que virar essa máquina, mas no dia a dia, você treinar a quantidade de horas que tem que treinar, com a intensidade que tem que treinar e com dor e etc. Eles Isso já tudo fazem é muito, né? muito. Eles já fazem bastante. Eu acho que essa é uma característica, segundo o que a gente ouve, muito boa do João. Assim, ele é um menino trabalhador e vai, à medida que o corpo dele for conseguindo responder, vai evoluir ainda mais os índices do João. Ele está longe Ele do já mudou a ápice dele. constituição física dele. Ele já é outro em relação a de 2 anos Já, pra cá, né? e Então eu muito acho mais que ele não forte, muito está mais no. rápido. A gente ouviu do Gustavo outro dia ali no programa que o ápice hoje em dia o pessoal considera aos 28 anos, né? Então, assim, eles estão longe ainda disso, né? O João tem muita lenha para queimar ainda e eu acho que ele aprende bem antes disso, né? Eu acho que o João para de perder oportunidades, que ele vai se mexer melhor e que ele vai aguentar. Vamos ver agora, primeiro grande slam dele aí no Saibro, vamos ver se ele aguenta 5 sets. É um menino, cara, ele vai evoluir muito. Essa caixa de musculatura do João, ao longo dos anos aí, ela só vai melhorar, né? E antes de eu te perguntar, que eu vou te perguntar, tá? Se você. Guarda essa resposta aí, tá? Vou adiantar a pergunta, mas vou falar outra coisa antes. Se você acha o Rodar mais jogador do que o João, pode ficar no muro, não, hein? Você falou que o João aprende rápido. Eu acho isso, Adriano, uma das principais qualidades que o João tem. Tanto é que você vê que ele faz o circuito da vingança, né? Ele perde pro cara uma vez, ele raramente perde a segunda. Ele volta e se vinga. Esse ano ele já ganhou, acho que de 5 ou 6 caras que haviam vencido ele no passado, ali como bem molecão, bem novão, né? Então, isso eu vejo nele. Tanto é que durante o jogo contra o Rodar, ele identificou que se ele sacasse alto na direita do cara, no forehand, ali ele conseguia achar alguns pontos mais de graça. E de fato, o Rodar errou umas 7, 8 devoluções ou mais com o forehand jogando para longe, o que não acontecia no backhand. Isso para um tenista é essa capacidade de absorver, né, de ser uma esponja, Adriano, entender o que acontece com o adversário e se moldar para ganhar do cara na próxima, isso conta muito no profissional, né? Eu acho que o João tem essa característica, o moleque tem brio
que ele não gosta de perder. Isso é nítido das vezes que ele perdeu pro Alcaraz ou pro Sinner, a cara de M que ele saiu da quadra demonstra que ele não tá ali pra tietagem, ele quer ganhar dos caras. Mas assim, se me perguntarem a respeito de se o João joga mais que o Rodar, eu acho que o João tem mais, tecnicamente mais armas que o Rodar, porque ele tem uma direita fulminante, a esquerda do João Uhum. também é boa, eles sacam no mesmo nível. O que eu acho que o Rodar, que pelo menos me mostrou nesse jogo, ele tem uma questão, ele está dando sequência a esse legado de Nadal e Alcaraz, dessa garra, dessa contundência, dessa imponência por parte da questão mental, que às vezes a gente vê com uma certa frequência o João oscilando nesse aspecto, né? É incrível como que surgem jogadores, né, aos montes, é uma profusão de novos talentos. Não bastava ter o Rafael Nadal com 22 grandes lãs, de repente já surge o Alcaraz que com 21, 22 anos de idade já tem 7 grandes lãs na conta. E quando todo mundo já achava um absurdo a Espanha produzir esses dois em sequência, né? Vem agora o mais novo expoente, que é o Rafael Roder. Eu tô irritado, Adriano. Eu quero pegar os espanhóis pelo pescoço e esganar esses caras. Deixa um pouquinho pro resto. Eu acho que a gente tem que, na sequência, já que o idioma facilita e o clima também, né? Pô, eu tô em Londres aqui, Lucão, a gente saiu pra andar aqui. Cara, um dia de calor para os Mostra aí, onde você ingleses tá? aqui. Pega o celular aí, dá uma mostrada aí. Onde você tá? Que Deixa eu bairro te que é? mostrar Que aqui, região? Vamos fazer um tô em tour Bayswater, britânico aí. tô em Bayswater, perto aqui do Hyde Park, tô na quadra da escola que a minha filha vai estudar. Não sei se dá para ver Que aí a legal. cabininha ali, os táxis ali ó, passando. É bem Londrina aqui, cara, e Aí assim, já tá é, bem de noite, mas tá claro ainda, né? Por causa tá aqui é chegando o 8 verão, da né? noite. 8 da noite é primavera. Teve uma chuva de pólen aqui hoje nas árvores aqui perto do Hyde Park, aqui que a gente tá espirrando de uma tal maneira, cara, tô rouco. E é muito frio, cara, e é muito frio. Os caras estão aqui próximo do verão e é frio e chove muito. Então, assim, não é um lugar ideal para o inglês treinar. Ah, mas treina com hora coberta, enche de hora coberta. Não tem tanta hora coberta também. Tem quadra coberta, claro, porque no verão todo mundo treina, mas o jogo treinado em quadra coberta não é o mesmo jogado em outdoor. Então isso não é uma coisa boa para os ingleses. Barcelona dizem que é uma delícia, cara. O verão lá é maior, a quantidade de clube de tênis, de quadra de tênis de cyber legal que tem, de bons treinadores. É uma cidade também com altitude bem baixa ali. Eu acho também, acho não, né? A nível do mar também, Barcelona. E você voa de Barcelona, você tá a 2 horas de qualquer lugar. Sabe, é muito fácil para o cara conseguir se mexer aqui na Europa, entendeu, Lucas? Você não precisa atravessar um oceano, cara, para jogar tênis e ficar longe da tua família por tantas semanas. Você tá em Barcelona, veio para Wimbledon, você tá na Inglaterra, você tá na Alemanha, sei lá, você perdeu a primeira rodada, você pega um voo, vai para casa e volta para outra na outra semana. Você não precisa ficar numa gira de 7, 8 semanas até tua gasolina acabar e aí você voltar para casa. Entendeu? Então, eu acho que o centro do mundo, o fato de você estar na Europa, onde acontece praticamente toda a gira, todos os torneios, ou a grande parte deles, pô, facilita muito a vida para quem quer jogar tênis, viu? Ô, Adriano, eu quero até aproveitar isso que você traz agora, que eu acho importantíssimo, né? Esse ambiente interno e esse bastidor do tênis, que é o que importa de verdade, né? Porque o que a gente enxerga pela televisão é o primeiro, o segundo set, talvez o terceiro, no Grand Slam vai até o quinto e fim. E existe muita coisa antes de se entrar em quadra para jogar. Eu Poxa, considero, Adriano, um ato de heroísmo, cara, o que os sul-americanos fazem para entrar no circuito mundial. Eu aplaudo de pé, cara, os argentinos que têm 10 top 100 vindos da América do Sul. Isso é um ato de heroísmo, cara. Então, quando eu olho, e agora eu vou passar a provocação para você, Adriano, que foi profissional do tênis, se eu que me revolto, você então que viveu na pele, deve ser o dobro. Porque eu vejo, cara, na internet, brasileiros torcendo contra, cara, o João Fonseca. Ah, é superestimado,
é uma mentira, e não sei o que lá. Ah, hoje dá Rafael Rodar. Ah, o Rodar ganhou, que bom. Silêncio dos fonsequistas, o fonsequismo morreu, não sei o que lá. Cara, é de uma pobreza que é pior que a pobreza de dinheiro financeira, a pobreza de espírito. O cara tem que ser muito pobre, tem que ser paupérrimo para ele torcer contra qualquer tenista que está lidando contra o sistema. O tênis vive um eurocentrismo. O tênis é europeu. O pouquinho que tem fora, que põe a cabecinha para fora, é nos Estados Unidos. Sunshine Double, começo do ano, Indian Wells Miami, e o US Open depois, antes com Cincinnati, no segundo semestre. Fim, o resto é na Europa. E o cara, Adriano, se dignar, um brasileiro, a torcer de forma deliberada contra os brasileiros, tirar sarro na Bia, tirar sarro no João Fonseca a cada derrota e sumir nas vitórias, são covardes, né? Cara, isso aí é um desabafo aqui, isso aí me irrita muito. Eu fico realmente muito incomodado. Lucas, é impressionante a educação das pessoas aqui, cara. Então, assim, eu não sei se tem esses haters também por aqui, obviamente deve ter, mas eu acho que o brasileiro precisa de uma reciclada na questão educacional, na questão de que não tem um papel na rua, cara. Aqui as pessoas esperam as outras, as pessoas têm, todo mundo no trem se respeita, não existe provocação com as mulheres, é tudo super severo, todo mundo respeita. Então, assim, eu acho que nós estamos realmente precisando evoluir. Esse país é novinho ainda, mas do jeito que as coisas vão aí, a gente está realmente muito longe, na verdade, de chegar onde a gente gostaria, né? E desculpa, você me fez uma primeira provocação inicialmente, que era, perdão, me ajuda. É mais para falar mesmo desse pessoal que torce contra e mostrando a dificuldade que é de um tenista Ah, sul-americano, como você viveu, sim, né? sim. Chegar no top 100, chegar como o João no top Já, 30 agora. É um ato de heroísmo, né, do sul-americano conseguir já, vencer no circuito mundial de tênis. já retomei aqui o raciocínio e o que eu ia te dizer é que quando eu pisei aqui, quando eu entrei na Inglaterra, estava ainda na esteira ali, indo pegar as malas com a minha filha, eu cheguei a ficar emocionado. E eu falei para ela, falei, poxa, Marina, eu hoje, assim, eu tô sentindo que cada centímetro, cada real, cada coisa que eu tenho, eu realmente sou merecedor, porque não é fácil, porque aquela cena ali me remeteu a momentos muito duros, assim, sabe? Porque a gente saía de casa com pouca grana, com três malas e uma bag, carregando aquelas coisas de pegar com torcicolo muitas vezes nos torneios, e trem, e dando malada nas pessoas. Não é essas malas bonitinhas que é hoje em dia, com essas rodinhas lindas aí, não. Era duas malas aqui, ó, da Puma aqui, mais a bag e laptop e não sei o quê, sabe, e muita ilusão, né? Com pouco dinheiro para comer, não batendo meta de água, não batendo meta de proteína, sem treinador, quebrava uma corda de raquete, você já falava, meu Deus do céu, US$ 50 a menos, sabe assim, intempéries atrás de intempéries, e você longe de casa, cara, sabe, sem seu porto seguro. Então, assim, heroísmo é pouco. O que a gente passava, o que a gente passa, não é bolinho, cara. Pra estar no centro nervoso, onde aqui todo mundo mais ou menos se conhece, se entende. Claro que muda muito a cultura da Alemanha para Inglaterra, da Inglaterra para Espanha, para Itália e tal, mas como eu te falei, os caras voltam para casa rápido. Eu não preciso ficar queimado, como a gente falava. A gente saía para jogar, Lucas, com essa dificuldade toda, pouca grana, não sei o quê, sempre para ficar pelo menos 8 semanas. Só que na quarta semana você já estava queimado, como a gente falava, né? Com, com lesão, jogando mal, sabe, sem grana. Não era, claro que não era sempre assim, teve vezes que as coisas aconteceram, mas assim, é, é muito tempo, cara, que você tem que ficar fora de casa. É muito caro, é muito longe. Você chega, é aquele jet lag, é fuso horário, e até se acertar o pH, vai 3, 4 dias. Aí você já tomou uma primeira rodada, já perdeu 1.000 euros. Então, assim, Uhum. velho, não é brinquedo não, cara. Essas coisas, até tava falando pra Marina, né? Se o tênis fosse só dentro do país, por exemplo, como é o Campeonato Brasileiro, ou como é o Campeonato de Vôlei, por exemplo, uma liga, eu teria jogado até 48 anos de idade. Teria parado 4 anos atrás. Porque
É muito gostoso. O que pesa são essas viagens, esse tempo fora de casa, essa incerteza, essa falta de condição financeira. Nada desses problemas, na verdade, pegam na vida do João. Ou seja, o que a maior parte do jogador brasileiro passou, inclusive o Guga passou, o menino esse, o João Fonseca, nunca sentiu. Então ele é uma exceção à regra. Agora, o Pedro Boscardinho, o Gustavo Eide, toda a outra galera aí que tá aí, o próprio Thiago Monteiro, vai perguntar para eles o que esses moleques já passaram. É A muita Bia, dificuldade, né? a Bia, a Pigossi, a Luísa, as meninas que foram para a universidade. Vai perguntar para os meninos que estão no COSAT, para o Guto antes de virar Guto. Vai ver o que as famílias tiveram que passar para essas crianças conseguirem realizar esse sonho. Por isso que esses haters aí, putz, nem sei o que falar desses caras. Calma. Mas pode falar. É. Pode até xingar se você quiser. Você quer ofender os caras? Eu deixo, eu te libero. Eu não, me ofende, eu não tô nem aí para eles. Eu acho que é um bando de desinformado. A gente sabe, né? A gente tem numa estatística de um PDF nosso, né? Do nosso programa, que a gente fala que tem 3 milhões de praticantes, 3 milhões de praticantes, e tem 50 milhões, ou pelo menos 51 milhões de pessoas no Brasil que É isso. acompanham o tênis. Então, eu acho que esse tipo de atitude, ou de comportamento, ou de confusão, vem muito mais dessa galera que eu acho que nunca pegou numa raquete do que propriamente aquele pai de um menino que sabe como é, ou de um professor de tênis, ou de um cara que joga tênis desde criança, ou de um cara como você que é É que o apaixonado, mal ou faz mais como eu. barulho, viu, Adriano? É, O faz mal é mal, barulhento. É a e minoria, algum é a lugar esmagadora minoria que faz isso que eu falei, né? De torcer contra e tal. Mas é os que são os que aparecem, porque são barulhentos, né? O mal é barulhento. tem palco para esse tipo de coisa, né? Mas a gente eu acho que não precisa ficar reforçando isso não, porque nós estamos diante de uma oportunidade de ouro, tendo um menino desse aí puxando a fila pra gente. É verdade. Por falar nisso, Adriano, pra gente encerrar essa pauta, porque tem mais um pouco de giro de Saibra, né? De gira de Saibra na Europa. Na sequência tem pro João no calendário, ele está inscrito no Masters 1000 de Madrid, que começa aliás, Masters 1000 De de Roma. Roma, vai acabar o de Madrid agora essa semana, domingo. Já na próxima terça-feira começa o Masters 1000 de Roma, capital italiana. Depois ele também está inscrito no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. Esse ele só vai, acredito eu, se cair cedo em Roma. Então tomara que não jogue Hamburgo. E depois, encerrando a gira de Saibro na Europa, claro, né, o Grande Slam, Roland Garros em Paris. Você acha, Adriano, que para essa sequência desses torneios, culminando em Roland Garros, essa derrota para o Rafael Rodar foi mais positiva ou mais negativa? Fez bem ou fez mal para a sequência do Saibro do João aí? Eu acho que vem pela frente a grande sequência do João. Eu acho que tanto Roma como Hamburgo, como Roland Garros são lugares onde a bola não é tão arisca como Madrid. A gente viu ali que em Monte Carlo, quando a situação do jogo era ali, era bem parecido com isso, como o João foi contundente, perdeu ali do Zverev num detalhe. Então, assim, eu tô Verdade. otimista. Eu acho que a gente fez um prognóstico lá atrás de se ele defenderia os 140 pontos que ele tinha para defender. Ele fez isso no primeiro torneio. Ele já subiu de Uhum. ranking. Ele vai ser cabeça de chave, provavelmente, em Roland Garros. Então, assim, Dali João, eu acho que a gente tem que estar animado e com a expectativa. Foi muito boa essa vitória. Derrota nunca é muito bom, né? Assim, eu acho que ele poderia ter ganho todos esses jogos que ele perdeu, tanto do Alcaraz quanto do Sinner. A gente estaria falando com um pouco mais de, de um espírito americano no sangue, assim, né? O americano, quando tem um prodígio desse daí, eles invocam de uma tal maneira que eles levam o cara número 1 do mundo, né? O brasileiro fica Verdade. nessa. Ah, o italiano falou lá que ele tá gritando muito, então precisa ser mais humilde um pouco. Aí, de repente, o moleque começa com essa, não vou gritar mais. Puta complexo de vira-lata que a gente tem também, às vezes, sabe? Mas eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. Eu acho que esse hype exacerbado, às vezes, do João, de achar que ele vai ser número 1 do mundo agora, não sei o quê, isso aí confunde o jogo, né? As pessoas começam a pensar e falar de uma maneira meio descontrolada. O João é um moleque que vai sim chegar, mas eu acho que faltam algumas coisas ainda. Você vê o Fios, você vê o próprio Rodar, você vê aí alguns moleques aí que estão mostrando que
maturidade não quer dizer, não tem a ver com idade, não. É questão de cada um também no seu time chegar lá nos melhores níveis de amadurecimento, né? Concordo muito. Acho que veio, apesar de nós não gostarmos, claro, né, essa derrota foi muito dolorida da forma que foi. Para quem foi, o João era até o momento, né, o papai da Next Gen. Agora parece que vai ser guarda compartilhada, né? Vai dividir aí com o Rodar esse Mas você protagonismo não entre acha os isso bom? Você sub-20. não acha isso bom Acho para bom. tirar um pouco Eu ia esse chegar peso do nisso. João? Tira um pouco do peso desse alvo do João, né? Claro. Eu acho que é por aí, cara. Dividir um pouco desse protagonismo do Next Gen com o Rodar só vai trazer benefício para o João, para o Rodar e para o tênis de maneira geral. É isso, eu acho que agora o João vai um pouquinho ali para a sombra, né? E vai se fortalecer, vai voltar mais forte, vai buscar outras forças, vai treinar o que ele acha que tem que melhorar e a equipe dele acha que tem que melhorar para voltar mais forte para os próximos torneios. Se a gente bem conhece ele, cara que gostou de ter caído contra o Sinner e Alcaraz nas chaves de Indian Wells e Miami, ficou feliz. Ele tá afiando, amolando o facão, viu, Adriano, para voltar mais forte nos próximos torneios. Aguarde, esse moleque aí ele é diferenciado, é numa outra forja. Eu acho que ele volta de um jeito melhor e maior para os próximos torneios. E por falar Claro, em. se a gente pegar Pode como falar. base o jogo, como base o jogo contra o Cine, o João perdeu 7-6, 7-6. No tie-break que o Rodar jogou, ele perdeu 7-0. E no tie-break que o João jogou, ele teve 6-3 com 3 7 pontos para ganhar. Então, É isso. tem formas de você analisar se quem é o protagonista, se é o João ou se é o Rodar. Isso é, para realmente para o grande público. Para nós, a gente sabe que são os dois e muito bom para os dois. O João tem um ranking melhor que o do Rodar, tem resultados melhor que o do Rodar já ganhou um ATP 500, coisa que o Rodar ainda não conseguiu fazer. Então, assim, para nós aí, para o João, para o Rodar, para o tênis, é sensacional, mais esse embate aí desses moleques. Só antes de falar da Bia, a gente vai encerrar com a Bia, Adriano, que venceu hoje na Catalunha, vamos falar um pouquinho sobre ela, mas isso que você traz é interessante. O Rodar ele vem de uma gira de saibro com 12 jogos até o momento, foi campeão em Marrakech, tem 12 jogos nessa gira de saibro, 10 vitórias. Só perdeu na semi de Barcelona para o Arthur Fils, jogo de 3 sets, e hoje, né, perdeu para o Jannik Sinner nas quartas de final no Masters 1000 de Madrid. Vamos ver, Adriano, se pelos próximos sorteios de chave em Roma e especialmente o Roland Garros, que o João deve ser cabeça de chave, né? O João é 29 no live ranking. Era o Rodar a maior ameaça para ultrapassá-lo nessa sequência do Masters 1000 de Madrid. O Alexander Blocks, belga, que está em 50 e pouquinho, pode passar o João, mas acho que teria que ser campeão ou vice, não sei se chega. Então o João vai ser cabeça em Roma e muito possivelmente, né, somando os pontos em Roma, ele defende primeira rodada, não defende nada basicamente em Roma, perdeu para o Marojão ano passado. Então ele deve conquistar mais pontos para confirmar, né, ser cabeça de chave em Roland Garros. Mas tomara que o sorteio venha um pouquinho mais tranquilo pra gente, né, o Adriano? Pegar É, Rodari, Sinner e companhia aí um pouquinho mais longe na chave, né? é isso aí. Vamos ver se o João tem melhor sorte aí nos próximos sorteios, né? Bia hoje venceu, WTA 125 da Catalunha, ganhou da americana Ashley Kruger, que é a 108 no ranking mundial. A Bia tá ranking 69, se eu não me engano. Jogo de quase 3 horas de duração, Adriano. 2 horas e 55. Perdeu primeiro no tie-break, 6-7. Depois ela venceu 6-4 e 6-3. Confesso que consegui ver só o último set, mas vi uma Bia mais viva. Pezinho mais vivo, mais ativo, mudando mais a direção, especialmente com o forehand dela, né? Canhota. O saque ainda não está soltando, está mais cuidadosa para não fazer dupla falta, mas já vi ela um pouquinho mais com cara de Beatriz. Eu acho que com a Bia também é um readequar de expectativas, viu, Lucão? Sabe, eu acho que a Bia vai ter que se reconstruir aos poucos.
Tá fazendo bem para ela, com certeza, ter ganho 2 jogos na sequência, pegando um pouco mais de ritmo, entendendo um pouco mais a metodologia do novo treinador. Mas eu acho que a Bia se distanciou bastante do pelotão de elite, assim, né? Tomara que ela consiga retomar, que ela consiga voltar a ser feliz em quadra, voltar a ser, enfim, fazer sentido para ela tudo isso, né? Porque até o ano passado não estava fazendo, a ponto de ela ter precisado ficar um tempo sem jogar e longe das quadras. Eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que a Bia já fez muito pelo tênis brasileiro, ela mudou o patamar do tênis feminino no Brasil e eu acho que ela vai se sustentar no circuito por mais algum tempo, mas eu não, sinceramente, não consigo ver a Bia mais como uma top 10, né? E tá tudo certo também. Eu tenho, assim, ela é uma ídola do tênis feminino daqui até o fim dos tempos, né? Depois da Marister Bueno, se bobear, é a Bia Haddad Maia. Então, assim, que o público também tenha um pouco mais de paciência com ela e readeque as expectativas em relação à Bia, porque ela tem que se reconstruir e isso vai ser pouco a pouco. E a Bia que volta à quadra na sexta-feira, não joga amanhã. A Bia passou para as quartas de final, ela venceu já 2 jogos na Catalunha, WTA 125. Ela joga as quartas de final na sexta-feira, ainda sem adversária definida. Vamos torcer então, força aí, Bia, para ir longe, chegar, quem sabe, aí na final de 125 lá na Catalunha. Magrão, programa 07 foi para conta, passamos a régua. Hoje foi de Londres. Semana que vem é da onde? Daí de novo? A gente vai fazer duas semanas aqui, Lucão. Vamos ver se a semana que vem eu faço de um café lá no bairro, lá em Wimbledon. Na verdade, em Wimbledon. Na verdade, a estação ali que chega em Wimbledon é uma estação que não é Wimbledon, é Southfield, que é onde você chega mais rápido ali ao complexo. Legal. Mas ali em Wimbledon Park é uma vilinha legal e talvez de repente, a gente ensaia de fazer por lá para ser um negócio, quem sabe, um presente pro nosso seguidor aqui do Inside Out, ter, enfim, umas imagens ali do portão de Wimbledon. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Beleza, Magrão. Valeu, obrigado, boa viagem aí, boa passagem pela Inglaterra, um beijão na filhota e até semana que vem. Valeu. Valeu, Lucão. Um abraço, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.